Oi, gente, bom dia. Tudo certinho com vocês? Estou eu aqui mais um dia para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu queria contar para vocês a história, que é uma história real, de um homem aqui na Bíblia chamado Naamã. Talvez vocês já ouviram falar. Então, eu queria que vocês ficassem comigo aqui e prestassem atenção no que eu quero passar para vocês a mensagem. Então, a história de Naamã vai estar em 2 Reis, capítulo 5. Aí nós vamos ler do 1, pulando alguns capítulos, do 1 ao 14, né? Então fala assim, ó, a cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Aí, no verso 9, de certo que daí a mulher dele conversou com Naamã sobre isso, que essa jovem falou para ela, do profeta, que poderia orar e curar ele, né, através do Senhor. Aí, então, no verso 9, Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta de Eliseu, o profeta. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado, porque ele achou que o profeta iria recebê-lo, né? Não, que não fosse mandar um empregado dele à porta receber ele, né? Ele ficou muito zangado. Aí ele pegou e falou assim: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair aqui fora, falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar onde está a minha doença, e eu seria curado. Além disso, Naamã continuou, além disso, por acaso, os rios Abana, Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Ele achou que esses rios eram melhor do que o rio Jordão, aonde o profeta Eliseu pediu para ele ir lá se lavar para ser curado, né? E foi embora. Ele murmurou, murmurou e foi embora. No meio do caminho, os servos dele, soldados, que eram soldados dele, falou para ele: Senhor, mas se ele falou que é para o senhor ir lá, que o senhor seria curado, obedeça a ele, faça o que ele está falando. Aí Naamã voltou atrás e desceu até o Rio Jordão. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. Ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Olha que linda essa história aqui, né? De Naamã, né? Ele foi até o profeta Eliseu, através da ajuda dessa garotinha que trabalhava como escrava na casa de Naamã, porque o que eu quero enfatizar aqui não é sobre a cura de Naamã, eu quero falar sobre essa garotinha que eles levaram escravos lá de Israel. Eles brigavam muito, a Síria brigava muito com o povo de Israel, eles não se batiam, então eles faziam muita guerra. Daí um dia eles foram lá em Israel e trouxeram essa menininha como escrava, e ela ficou na casa de Naamã para ficar de companhia com a esposa de Naamã. Ela trabalhava como, vamos dizer, de empregada para a esposa de Naamã na casa de Naamã, né? E aí, quando essa menininha, acho que de certo que ela via muitas das vezes ele sofrendo, né, até gemendo de dor dessa lepra, né, porque pegava o corpo todo, né, essa doença, ela se compadeceu, é porque ela era uma israelita e ela tinha Jesus no coração, ela tinha Deus no seu coração. Então, acho que ela se compadeceu, ela teve misericórdia de Naamã, ela poderia ter ficado, por ela ter sido levada, raptada, escrava da sua cidade, ficou longe dos seus pais. Na Bíblia não fala se os pais dela foram mortos, se eles foram mortos e
não fala do nome dessa garota, fala que é uma jovem. E ela poderia sentir ódio no coração por Naamã e pela família de Naamã, por ela ter sido raptada e deixado longe da sua família, né? Ela poderia ter sentido, às vezes hoje, nos dias atuais que nós vivemos, assim, nós sentiríamos talvez esse sentimento no coração, muitas pessoas sentiriam, né? Então, ela não, ela sentiu amor, se compadeceu, sentiu misericórdia, né? Pela dor, por essa doença que Naamã tinha. E até foi que ela chegou na patroa dela e falou: se ele fosse até Samaria, aonde está o profeta Eliseu, ele oraria ao Senhor e o meu patrão seria curado, né? Ela poderia ter desejado a morte dele, ela poderia falar assim: que morra logo, porque ele tirou eu da minha terra, da casa dos meus pais, que ele morra logo, eu odeio a família dele. Ela poderia ter esse sentimento no coração, mas quando a gente tem Jesus de verdade no nosso coração, não cabe, não há espaço para esse sentimento de maldade, de coisas ruins no coração, né? Ela foi um instrumento usado nas mãos do Senhor, essa menininha, essa garotinha, essa jovem, né? Ela foi uma pequena missionária nas mãos do Senhor na vida de Naamã, né? E ela foi luz na vida de Naamã, né? Ela fez a diferença na vida de Naamã, por causa dela, ele foi curado. A gente sabe que é Deus que curou, mas Deus usou a vida dela para curar Naamã, né? Se não fosse ela, se ela não tivesse abrido a boca dela, falado de Deus, de um profeta que oraria através do Senhor para curar ele não teria sido curado, né? Essa menina, muitas das vezes que eu queria falar para vocês, somos nós, né? Porque essa menina aí ela foi canal de bênção na vida de Naamã e a gente poderia se colocar no lugar dela, entendeu? A gente poderia ser como ela, a gente poderia ser um canal de bênção, a gente pode ser um canal de bênção na vida das pessoas, né? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente acaba se achando muito pequenininho, né? A gente acaba se sentindo inferior para levar o ID, para pregar a palavra, para falar de Deus, para trazer as boas novas, a salvação, da salvação às pessoas, né? Como o meu pastor fala, a seara é grande, mas está faltando ceifeiros, acho que é isso, ceifeiros. Então está faltando pessoas para estar levando as boas novas do Senhor no mundo, para poder trazendo a salvação do Senhor na vida de cada um, né? E aí nós temos grandes coisas para anunciar se a gente tomar essa decisão, deixar a vergonha de lado e saber que o Senhor, na Bíblia, fala que conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, nós temos a capacidade de ir melhorando dia após dia, saindo por aí e pregando, falando do Evangelho, levando a palavra de Deus para as pessoas, para ganhar almas, vidas para o Senhor. É isso que Ele quer de nós, que nós façamos, nossa, eu tô até meia, façamos a diferença na vida das pessoas, que sejamos diferentes, sejamos amor, como essa menina foi, que sejamos amor, misericórdia, como essa menina foi na vida de Naamã, né? Anunciar a palavra de Deus. Nós somos porta-voz de boas notícias, de notícias alegres da palavra de Deus aqui na terra. Então eu faço a pergunta a você: qual seria a sua decisão? Deixar-se levar por pensamentos que não é capaz, né, de cumprir isso, de levar as boas notícias do Senhor às pessoas, né? Ou ser um instrumento nas mãos do Senhor? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, né? Que possamos fazer a escolha certa, como essa menina, essa jovem fez, né? Que possamos ter amor, misericórdia, compaixão no nosso coração e falar, nem que seja chegar numa pessoa e falar assim: Jesus te ama, Jesus tem um plano maior na tua vida, Jesus quer te salvar. Volta para pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, volta para Deus. Ele está te esperando de braços abertos, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele não te condena, Ele só está esperando você voltar para Ele, volta para a casa do Pai. A gente pode falar assim para quem está desviado. Então eu faço convite aqui, quem quiser ir na igreja,
A minha igreja é a Igreja de Cristo Pentecostal, do pastor Célio. Alguém quiser ir, estão sendo convidados por mim, viu? Eu convido a todos para fazer uma visita lá, entendeu? Nós estamos lá toda terça, toda quinta-feira, todo sábado e todo domingo. É uma igreja abençoada, onde lá tem a palavra de Deus o tempo todo. Bíblia, entendeu? É isso, gente, que eu queria deixar para vocês hoje. Que sejamos como essa jovem foi usada, foi um instrumento, foi um canal de bênção na vida de Naamã. Naamã foi curado. E tô esquecendo de falar uma coisa. Depois que Naamã foi curado, ele aceitou Jesus, a Deus, como o único Senhor e Salvador da vida dele. Porque ele viu que o Deus dessa menina é o verdadeiro Deus. É o Deus que cura, que salva e liberta. Ele se tornou, vamos dizer, crentes no Senhor Jesus. Não é lindo saber disso? E depois nós não sabemos o que aconteceu com essa menina, né? Creio eu que aconteceu coisas boas. A gente não sabe se depois de tudo isso, de Naamã ter sido curado, se ela foi liberta, se ela foi devolvida para a família dela lá em Israel, ou se ela continuou trabalhando na casa de Naamã, ou se Naamã e a mulher dele adotou ela como filha. A gente não sabe. Mas o importante foi o que ela fez, a diferença que ela fez naquela casa, na vida de Naamã. Assim ela ganhou um homem, uma alma para Jesus. É isso, gente. Fica com Deus e até amanhã, assim Deus querendo. Tchau, tchau.